Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast de Mulheres Maracanauense. A fala é delas. Eu sou Elaine Lima, Magda Lacerda, mãe, líder comunitária, mulher atuante na política, educadora, e também com a Ângela Souza, assistente social. Ela é muito atuante na saúde mental, especialista em saúde mental, mãe, psicopedagoga, professora. Então, a gente vai ter esse bate-papo sempre nas terças-feiras pela manhã, 9 horas da manhã. Então, convido você, mulher, que como a gente luta, né, pelos direitos, para poder a gente cada vez mais juntas vencer todos os desafios, né, que nós mulheres temos demais. Vocês sabem que a gente tem muito essa resistência, né? Que mulher não pode, a gente pode sim. Estamos aqui para mostrar isso nesse podcast. Vai ter muitas entrevistas, muitas pessoas vão passar aqui, né, Magda? Sem dúvida, né? E a fala é delas. Por que esse tema? Porque geralmente a gente diz que a gente tem a voz. Nós temos a voz, nós temos leis que defendem mulheres, mas nós não temos a vez de verdade. E esse espaço de a fala é delas é exatamente para a gente estar interagindo os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas dores da alma, né? E participar com vocês, compartilhar com vocês o pensamento e as lutas de mulheres, de lutas de Maracanaú. Elaine Lima, assistente social, empreendedora, estudante de advocacia, estou estudando gestão ambiental também, maravilha. Viu, Elaine? E às terças-feiras, né? Esse vai ser um momento para a gente estar divulgando os nossos direitos e deveres também, que as mulheres avançaram ao longo da história, conquistando espaço na sociedade. Porém, na realidade, não é bem assim. Sabemos que acontece muita violência doméstica, enfim. São vários temas que a gente vai trazer aqui para vocês todas as terças-feiras. E hoje nós vamos falar... Hoje vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Que a gente tem um projeto de meninas e mulheres, né? Isso é a Associação de Meninas e Mulheres de Maracanaú. É uma associação que ela vai abraçar as mulheres do nosso município, levando para ela, né, os direitos e deveres que ela tem, tá acolhendo mulheres que estão em vulnerabilidade, em todos os sentidos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, né? Aí a fala é dela, da Magda Lacerda, que construiu o projeto, um projeto maravilhoso, e ninguém melhor do que ela para falar desse projeto. Por favor, minha amiga. Na hora, minha amiga. A Associação de Meninas e Mulheres de Maracanaú, ela nasceu a partir das nossas dores, né? Candidata, o ano passado, tentando fazer um trabalho, né, político partidário, porque eu acredito, Elaine, que a política partidária, ela é sim transformadora na mão certa. E devido às nossas dores durante a campanha, um grupo de 11 mulheres, nós nos unimos depois da campanha, né? Em dezembro, assim, eu sou a idealizadora desse projeto, mas se não fosse a participação delas, a fala delas, esse projeto não estaria no papel. E agora, saindo do papel, direto aqui para o nosso primeiro podcast, né? Que isso já é uma vitória, né? Já é assim, falando que mulheres podem se unir, porque às vezes tem muito isso, mimimi, né? Mulher não pode, sim, pode se unir forças, deixar essa besteira de lado, de como diz, competição, né? Não, a gente está aqui para se ajudar, sororidade sempre. Então, é justamente que essas mulheres
A gente está se abraçando e quer abraçar mais mulheres ainda. Você, mulher, que também quer fazer parte, pode fazer parte com a gente. Pode procurar a gente no direct, que a gente tá... Quem quiser fazer parte desse projeto, nós estamos aceitando todas as ajudas. Sem dúvida. E outra coisa, assim, a gente é muito criticado porque o Brasil, ele é patriarcal, né? Uma cultura, e culturas viciantes é muito difícil de a gente apartar. Então, assim, o maior objetivo do nosso trabalho é a questão da conscientização. Eu sou mulher, Ângela mulher, mãe, Elaine mulher, mãe. A gente conhece a dor de cada uma, que a minha dor não é diferente das dores dessas mulheres. A gente tem essa mania de não nos unir, né? E a questão dessa palavra bonita que apareceu esses últimos anos, a sororidade, né? É que mulher acompanha outra mulher. A minha dor é igual à sua dor é igual à minha. E por que não nós não nos unirmos para que, apesar da gente ter a voz, mas está faltando a nossa vez. E essa nossa vez só vai chegar se as mulheres realmente estiverem unidas. Eu sempre escuto, Elaine, algumas piadinhas. Ai, vocês querem ser igual aos homens? Não. Nós não queremos ser igual aos homens. Nós queremos a mesma oportunidade que os homens têm. Mesmo que nunca a gente vai ter a força física do homem. Mas a gente tem uma resistência muito maior por muitas vezes. A nossa carga horária de trabalho é dobrada. Triplicada. Né? E eu porque me sinto... a gente é profissional, quando chega em casa tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, né? Quem tem marido, então... As mulheres são guerreiras, não desmerecendo aos homens, Não, jamais, mas de que jeito realmente nenhum. temos que reconhecer a força da mulher, né? E A força hoje- que a mulher tem. E como diz, nos espaços, eu fiquei muito triste nessa última eleição. Gente, a gente só tem 2 cadeiras femininas. Isso é. Eu fiquei muito triste De com isso. 21 vereadores De 21. em Maracanãú, só foram 2 mulheres eleitas no né? município e num país onde a sua maioria São mulheres. são Isso mulheres. acontece porque as mulheres não têm iniciativa de participar, né? Tem na lei, né? É obrigatório 30%, né? Das mulheres. Do gênero. Não É. importa a minha mulher, mas geralmente é só as Mas mulheres. as mulheres não participam e a gente está aqui com esse trabalho justamente para isso, para empoderar essas mulheres, para que elas participem, para que elas façam os seus direitos valer, porque se a gente for fazer uma reflexão, como eu disse anteriormente, na linha do tempo da história da mulher, nós conseguimos muitas conquistas em pouco tempo, né? E isso, assim, parece que esse avanço, assim, deixou as mulheres meio desnorteadas, né? E não sabe o poder que nós temos. Então, nós temos que nos unir para que a gente possa fazer a diferença, já que nós temos esse potencial todo da carga horária muito maior que a dos homens. Hoje, os homens não conseguem mais manter uma família sem a ajuda da mulher. Isso, Sem isso dúvida. é fato, né? Isso é Realmente. fato, né? E assim, eu quero até fazer uma colocação também, o que você disse, porque você disse, nós tivemos muitas conquistas, né, as mulheres, em tão pouco tempo. Mas a história de luta de mulher vem há muitos Sim. e muitos anos, Sim. né? Mulheres que não aceitavam mais ser só senhorinhas, que E não a gente- tinham direitos, E nós, né? mulheres de hoje, temos que valorizar a luta dessas mulheres. É que isso elas, que eu quero dizer, né? A né? gente tem que valorizar, porque é a conquista do voto. Gente, a gente não Quando tinha eu- direito a nada. A nada. A gente não tinha direito a nada. A gente tinha que ser submissa aos homens. Era só pra Hoje- lavar, cozinhar e parir, né? Isso. Acabou isso daqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando Então, eu digo hoje, pouco como a tempo, gente- Magda, é pouco São as tempo, conquistas, né? Não é que foi ontem, mas algumas décadas, né? É. Que a gente conquistou esses direitos que antes nós não tínhamos. E isso, como você falou da cultura... 1932. Né? A cultura Foram uma das conquistas da gente. e a cultura é tão forte que a gente ainda não... As mulheres ainda não percebem isso. As mulheres não se apropriaram disso. Eu Disso. vejo muito isso. Aqui É. no Maracanãú, poucas mulheres deram a cara a bater. Verdade. Né? Assim, mulheres atuantes, as mulheres que realmente correm atrás de seu direito.
Então, nós estamos aqui para fazer essa diferença, né? Sem dúvida. Agora sim, Elaine, eu queria voltar um pouco no tempo de Maracanaú sobre a luta de algumas mulheres, né? Aqui a gente tinha muito trabalho de associações comunitárias que tinham mulheres, que hoje tem a Dona Alice, a Dona Bela, e outras mulheres que no momento eu não estou lembrando, mulheres de luta, que trabalhavam pelas suas comunidades, que o reflexo hoje, de 2005 para cá, se extinguiu essas associações, esses trabalhos comunitários que tinham na frente mulheres. E o que eu observo falando da minha comunidade Jardim Bandeirantes, que quando eu também tinha esse trabalho mais amplo, maior, né? Que isso aí a gente depois fala em outro momento, na fala é delas, e de que depois que a gente foi extinta, que tudo é uma questão política também, que a gente foi um pouco extinta desse trabalho comunitário, a gente viu crescer jovens na criminalidade porque não tinham mais espaços. Se você for pegar a linha do tempo de 2006 até 2021, e de 2006 para trás, você vai ver que a criminalidade dentro das comunidades carentes cresceram muito. Por falta de atendimento, por falta de amparo, por falta de assistência, não assistencialismo das entidades comunitárias que colaboravam muito com o desenvolvimento das comunidades. E eu acho que o nosso passo hoje, a Associação de Meninas e Mulheres, um dos objetivos dele tá reativando essas associações em todos os bairros de Maracanaú, tá buscando essas lideranças que não estão mais ativas, ativar essas mulheres que têm história dentro desse município e fazer contribuir novamente com os nossos adolescentes, com as nossas meninas, com as nossas mulheres de Maracanaú com vulnerabilidade social. Como a Magda bem colocou aqui, políticas públicas, nós temos políticas públicas, né? É claro que em alguns setores pode estar com alguma carência, né, específica, mas nós temos políticas públicas e essas políticas públicas têm que ser aplicadas, né? E a gente atingiu o nosso objetivo, né? Hoje em dia é um direito nosso. Como a Magda falou, não é caridade, não é filantropia, não é assistencialismo. São direitos conquistados à base de muitos movimentos, manifestações populares, né? Então, assim, a gente não pode... Eu fico me perguntando como professora, que eu sou assistente social, mas sou professora também de graduação. Eu fico, às vezes, fazendo reflexão como que a gente evoluiu tanto em conquistas políticas públicas de direitos, né? E a gente não tem qualidade de vida como é o básico, são os direitos fundamentais. Está na Constituição, né? né? Está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Direitos básicos, né? Direitos básicos dos cidadãos que nós não temos. E eu, como assistente social, me sinto, muitas das vezes, no meu trabalho, impotente. Sabendo que é um direito do cidadão, mas que a gente não consegue realizar esse direito, né? Então, a gente está aqui para isso, gente, para informar, convidar. Você sabe que muitas pessoas não sabem realmente o direito que tem. Sim. Né? Então, justamente, a gente vai estar aqui na fala delas, mostrando para vocês alguns direitos e deveres, né? Que também nós temos deveres. Mostrar isso, né? Magda e Ângela, vamos falar um pouquinho o que é que vai ter na Associação de Meninas e Mulheres. O que é que nós vamos oferecer para essas meninas e mulheres que estão em vulnerabilidade? Quais são as ações que vão ser feitas? O objetivo da Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú é trabalhar a vulnerabilidade social. Magda, o que é isso? Como a Elaine disse, a gente vai estar aqui no nosso podcast, a fala é delas, para estar orientando, ensinando vocês sobre direitos e deveres, né? E a questão da vulnerabilidade, principalmente na violência. Violência doméstica. Em todos os seus sentidos, né? Mais uma pauta, né? Mais E o bom de
nós termos criado essa associação é que nós temos dentro dela mulheres que são psicólogas, fonoaudiólogos, advogadas, assistentes sociais, psicopedagogas, pedagogas, psicólogos, enfermeiras, enfim, é uma equipe completa multidisciplinar. Pronto. Né? Então, assim, é uma associação que ela é bem ampla. A gente está querendo abraçar vários setores por causa da necessidade que a gente percebe, e a gente tem parcerias de profissionais para atuar, como, por exemplo, eu sou da saúde mental, tá? Há 12 anos eu trabalho aqui no município de Maracanaú em saúde mental, certo? Então eu tenho um sonho que é um sonho que vai atender a demanda do município em relação à saúde mental. Que a gente sabe, né, que nessa pandemia aumentou muito, né? Depressão, suicídio. Na verdade, a gente já violência doméstica, né? Nós já vivíamos com essa demanda avançadíssima, né, na questão da saúde mental. Tanto que o século XXI é o século da depressão, certo? Isso. E com essa pandemia, gente, assim, eu sofro na pele todos os dias. O número de suicídios aumentaram, depressão, enfim, tá um caos. E lembrando, caos. né, que assim, aumentou, mas lembrando que o índice maior são de jovens, né? Exatamente. Lembrando isso. Então, a gente precisa fazer um trabalho para ajudar essas mãezinhas. Muitas mães não sabem, né, como buscar ajuda, né? Que a gente sabe que está necessitando muito aqui no nosso município. A demanda está aumentando a cada dia, cada dia aumentando demais. Pois é. Então, aí só para concluir aqui, para não ficar vago. Então, nós temos um projeto de escola clínica com parcerias com as faculdades de psicologia, que aqui em Maracanaú nós já temos. Tudo dentro do projeto da associação. Para atender a população de Maracanaú, a questão da terapia, né? E isso vai favorecer demais. Isso é um sucesso. É maravilhoso. E se Deus quiser também, vamos aí fazer uma luta maior com os vereadores, que a gente como cidadão, né? A gente também pode lutar, porque o pessoal diz, não sou vereador, mas a gente tem os direitos, a gente pode também chegar e cobrar. Sim. Entendeu? Nós somos, né, somos cidadãos. A Constituição Brasileira de 1988, dos caras pretos, quando a gente, né, vamos para a democracia, que acabou a ditadura, tem lá a Constituição que diz que o cidadão brasileiro tem direito à saúde, à alimentação, moradia, segurança, tá lá, né, amiga? esporte. Tá lá, né? Tá lá. O problema é que eu sempre falo isso. A Elaine sabe disso, que eu sou bem crenqueira quando se fala de texto, né? De frase. O problema que eu sempre também questionava, viu? Que eu fui do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente de 2005 a 2007. E eu sempre vi, Elaine, a falta de interpretação do texto que está ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Né? Entendimento. Muitas vezes, o profissional, ele não foi capacitado, não foi preparado, não fez o estudo para poder manobrar aquele estatutozinho que também é muito criticado pela sociedade. Porque algumas pessoas dizem que depois desse estatuto aumentou tudo que não presta, né? Mas o estatuto veio para proteger o menor infrator. E não é isso. E não é. Eu me lembro quando eu era menina, que eu sou do tempo de que quando tinha uma criança na rua com o cabelo raspado, era chamado de mirim. Mirim. Quem não sabe o que é mirim, sabe o que é mirim, Elaine? Diz, Elaine. Mirim. Sim. O mirim é como diz, o bandidinho, a criancinha aqui, né? Pronto. Então, isso lá pelos anos 79, olha aí, coisa linda. Eita, segura. 80. Ninguém fala da idade que tem. Pois é, não, mas aí nós estamos bem, na idade que nós temos, né? E aí,
via uma criança na rua dessa forma e ele era já taxado, às Já vezes era não era, julgado, já era já julgado, julgado, né? Não era nem um mirim, era uma criança que naquela época a infraestrutura era horrível, era tudo na areia, no barro, né? E isso E tinha acontece muitas- muito hoje ainda, né? É a questão da Demais. falta de informação, A falta né? de informação Pois e a é. cultura. É É a cultural. cultura. É A gente cultural, tem que- julgamento sem saber, né? A sociedade tem que entender que ela é alienada e isso é de interesse político, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, gente, a tecnologia está aí, ela pode ser favorável, você hoje tem acesso ao conhecimento. Mas não olhe só num canto não, né? É, Porque claro, você às tem que vezes saber- você, exatamente, Você tem que saber As utilizar fontes, o seu as favor, né? fontes. Não é que você... Só que o que acontece Porque hoje... tem fonte hoje em Não, dia, sim, minha amiga. sim. Só que o que acontece hoje? As pessoas utilizam a tecnologia para coisas ruins, mas fútil. para regredir, né? Então, assim, vamos saber utilizar. Eu quero dizer que antigamente as pessoas não tinham acesso à informação. Não. Hoje É não, isso, é em tempo real. Não, e hoje Né? muita gente reclama que em questão, para educar tem que dar uma pisa, né? Quando a Ah, meu criança Deus. né? As pessoas têm eu muito fugi disso. das pizzas que eu ia levar, viu? Mas hoje em dia deu uma pisa é o quê? Processo, né? Pois Então, é. as pessoas têm que entender que a educação é com o diálogo. Né? Educação Sem não é dúvida, pisa, não. educação é com o diálogo que se faz para poder ter um E cidadão. o mais interessante, gente, que apesar de tudo isso que a gente está discutindo aqui, é realidade os maus tratos contra criança e adolescente. Inclusive, hoje, o tema de hoje é o que, Magda? Abuso sexual contra crianças e adolescentes, Nós né? estamos numa campanha de Maio Laranja, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Né? Então, assim, os maus tratos continuam de outras formas. Né? Nós tivemos o caso da criança, meu nome? Harry. Henry, né? E agora, recentemente, o Gabriel. O Gael, né? Que a mãe disse que estava num surto. Enfim, são várias situações, são vários casos, são vários fatores, né? Que acaba acontecendo essa violência. E aí a gente precisa entender um todo. E as pessoas acabam criticando algo sem entender um todo. Sem conhecer, Porque tudo tem uma né? raiz, né? Tudo tem um porquê. Exatamente. Às vezes as pessoas criticam, mas não sabem o porquê. Né? Não é isso? Exatamente. E dia 18 de maio, né, como a Ângela falou, é um dia histórico, porque tudo nesse país, que hoje eu não sinto mais, sabe, Elaine e Ângela, eu sou uma das caras pretas de 1988, né? Eu adoro dizer quase minha idade. Mas, assim, eu não vejo mais essa intensidade de luta, de correr realmente para cima em busca dos seus direitos. Eu costumo dizer até nas minhas redes sociais e para os meus amigos e para a minha comunidade que eu perco o meu direito a partir do momento que eu não cumpro o meu dever, né? Então, para eu poder cobrar, eu também tenho que cumprir a lei dentro da comunidade. E em 18 de maio de 1973, uma criança de 6 anos de idade, ela desapareceu de casa, a Iraci, né? Existe uma cartilha, o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente lançou essa cartilha esse ano, e são dados do Conselho Nacional que eu vou passar para vocês, né? E de que em 1973, há 48 anos atrás, uma criança de 6 anos, uma menina chamada Araci, ela sumiu de casa e 6 dias depois apareceu morta. E nesse período que a gente ainda vive um pouco dessa questão de cultura patriarcal, de machismo, e que a gente quer aqui com o podcast, a fala é delas, está desmistificando isso para vocês, está orientando,
a gente vai estar aprendendo e ensinando Exatamente. com vocês. E o que é que eu quero dizer? Então, nesse período, a sociedade, quando houve essa barbárie com essa criança de 6 anos, há 48 anos atrás, a sociedade deu um alerta neles, Elaine, e disse... Foi detectado que a criança tinha sido estuprada, né, abusada sexualmente, e aí se alertou. Mas olha o tempo que durou para que essa data fosse lembrada como um dia de luta, um dia de batalha contra o abuso sexual e violência contra criança e adolescente. Só foi acontecer no ano de 2000. Exatamente. Olha o tempo, né? No ano de 2000. Então, assim, a gente não pode deixar, em plena era da tecnologia, como a Ângela disse, a gente tem tudo na mão, tem que ter cuidado. Quando eu interrompi a Ângela, foi para dizer, não olhem só naqueles grupos de WhatsApp que agora aparecem notícias que a gente nem aceita, sabe? Eu não sei se é porque a gente estuda um pouco mais e a consciência da gente é completamente outra. Na faculdade eu sou meio hiperativa, não tem tratamento mais para ver hiperativa, né? Só na faculdade, não. Aí... Sim, olha lá, eu sou da saúde mental. Não, eu acho que se eu mudar, aí fica sem graça, né? Gente, e lembrando também, né, dessa questão, né, da violência, do abuso de criança e adolescente, pedir os pais que tenham mais, né? Mais cuidado, alerta. Se a criança fala alguma coisa, ela não está mentindo. Observar, porque geralmente o agressor está dentro de casa. A maioria dos casos. Então, assim, a gente tem que ter, né? A gente como mãe, que nós somos mães, então ter esse olhar, prestar mais atenção, né? Exatamente. E a gente nunca acredita que acontece com a gente. Isso, O maior problema é esse, porque geralmente, como a Elaine falou, o agressor, ele é a pessoa que está próxima da casa. E em cima dessa cartilha, Elaine, agora, 2021, né, 30% dos abusadores de criança são os pais. O pai. Né? 60% de primeiro grau, né? E 60% desses abusadores são os amigos, as pessoas próximos, mais próximas, né? O primo, o tio, o vizinho, o parente, o amigo, o professor. Médico. Por isso que o meu sonho é que já tem assistente social e psicólogos nas escolas. É fundamental. É fundamental, como eu já havia falado antes em outras lives, que realmente o pedagogo, o professor não tem como identificar, porque, como diz, ele não estuda para isso, então não é competência dele. Não é competência. Ele acaba fazendo, né, às vezes chamar os órgãos, porque ele não aguenta, porque eu tenho muitas clientes também que são professoras, então elas relatam muito isso, né, que elas precisam de uma ajuda, de um apoio para poder realmente saber como lidar com essa situação, porque elas não sabem. Não, é porque assim, na pedagogia a gente assiste 2 cadeiras de psicologia. Não, mas eu tô dizendo, eu tô dizendo assim porque não compete a elas, falando isso, não compete, cada um na sua área. Exatamente. Entendeu? Então elas têm que realmente ter esses profissionais para poder realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Bom, deixa eu falar para vocês. Eu me formei recentemente em psicopedagogia. Só falando um pouquinho das minhas formações para vocês entenderem. Como eu disse anteriormente, tem 12 anos que eu trabalho com saúde mental. Eu sou assistente social, sou especialista em saúde mental. Tenho uma formação de psicanálise, mas eu não atuo, tá? E tenho recentemente a psicopedagogia. E trabalho com crianças e adolescentes que têm transtorno mental de moderado a grave e dependência química. Então, a gente tem a gente percebe essa dificuldade das escolas que precisa de psicopedagogo em todas as escolas. Os profissionais que estão precisando, necessitando para ontem, que é onde a sociedade tem que se reunir, né, a sociedade civil, para cobrar dos gestores esses profissionais nas escolas,
que é o psicopedagogo, assistente social, psicólogo, né? E Porque só os principalmente- professores, eles não dão conta. É como muita se coisa. as famílias estivessem transferindo a responsabilidade da família para a escola, para o Estado. Isso acontece. Isso muito. acontece Então, muito. os professores, eles não estão dando conta, né? Então, eu, como assistente social, a gente atende crianças com dificuldades de aprendizagem que não têm transtorno mental. Elas têm dificuldade de aprendizagem. Qual é o profissional que precisa? O psicopedagogo. E não o psiquiatra, o psicólogo. Ela pode até precisar, mas se ela tiver outras comorbidades associadas. A gente, como né? já não sabe, às vezes a Então- criança está sendo ou abusada, ou outros fatores Exatamente. também. Tem São várias fatores coisas. externos, São internos. muitas coisas que, Então, assim, que elas não têm como identificar. Exatamente. Não tem, então precisa desses profissionais. Também a gente tem que ter essa luta. E lembrando que, como disse, que a educação vem de casa, os primeiros passos vêm de casa, e as pessoas estão transferindo muito para a escola, como Aí- você estava até falando. Transfere todo A responsabilidade. Essa Toda a responsabilidade. e não gente, lembrando isso, sempre isso. Trabalhar as famílias, por exemplo, eu como assistente social, no meu serviço, no meu equipamento, eu trabalho muito as famílias. Eu tenho grupos de famílias já para orientar, explicar a questão da saúde mental, dos transtornos. Inclusive, Magda, dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Então, Olha Tá? aí, também, né? Outro fato importantíssimo. Outra bandeira Eu não da- sei se é porque eu sou uma militante, assim, Você é entre aspas, apaixonada pela pela saúde mental. E lembrando, né, que assim, a gente sabe que, como diz, depois dessa pandemia ainda aumentou muito, né, os casos, tá todo mundo com depressão, E aí- com vários problemas psicológicos, né, então a gente tem que lembrar Tem muito como não isso. se afetar, Deixa eu só, né? meninas, por favor, deixa eu só eu explicar o que é a luta antimanicomial. A luta antimanicomial, gente, são movimentos que aconteceram para ter a reforma psiquiatra contra os antigos tratamento com manicômios. Na verdade, As barbárias que aconteciam, contra né? os manicômios, movimentos contra os manicômios, a forma como esses pacientes eram tratados de uma Era forma desumana, demais, é isso excluída da sociedade. E como eu digo para você, Magda, a Lei 10.216 da Reforma Psiquiátrica, ela é de 2001. Então é tudo muito novo. As pessoas ainda têm muito preconceito em relação à saúde mental. Ah, sim, você precisa ir no psicólogo. você Eu não acha sou doida. Eu não tem vou, muita essa, não. tem Vamos muita essa existe. resistência, tem muita Minha essa mãe. resistência, tem muita essa resistência. Demais. A Então, é como própria diz, os família- adultos têm, imagine as crianças, os jovens, né, também que precisam. Eu atendo mãezinhas que sabem que os seus filhos apresentam algum transtorno, autista, TDAH, e não aceita. E demora a iniciar o tratamento porque não aceita, sofre, a família rejeita por causa do comportamento, enfim, uma série de situações que aí a gente tem que trabalhar a família também. Não só a criança. Então, tudo isso é muito importante. É que como as se pessoas- fosse uma árvore, tem uma raiz. Tudo tem uma raiz e tudo tem um porquê, né? Então, Não é à toa que no português tem 4 porquês, né? O porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento, o porquê sem acento. né? Então, a luta antimanicomial foi isso. A gente teve esse avanço, essa conquista dessa reforma psiquiátrica para estar inserindo as pessoas com transtorno mental na sociedade, né? E evitar os manicômios. Não existe mais manicômio. Existe hospital psiquiatra, que mesmo assim não é para internar o paciente lá e ele ficar o resto da vida lá, não. Quem não conhece o Mira Lopes? Como assim, Magda? Era um Não, manicômio que que tinha. Aí quando a gente Ele tava fechou. querendo. Fechou. Eu sei. Aí quando tava arengando com alguma. Vou te mandar pro Mira Mira Lopes. É. Né? Agora só tem o nosso lá, o Hospital Mental de Messejana, e isso não é para ser residência das pessoas só- com transtorno. só- É só quando a pessoa estiver em crise,
colocando em risco a vida dela ou de terceiros, a gente encaminha para o hospital para estabilizar essa crise. E aí essa pessoa volta para casa e vai dar continuidade no tratamento nos CAPs. Então é atendimento clínico psiquiátrico, é isso? Hoje lá, o Hospital Messejana? É, psiquiátrico, só urgência. Urgência. E fatos assim, que né? está extremo. Aí o resto por isso que tem os CAPs. Os CAPs, eles passaram a existir a partir da reforma psiquiátrica, né? E lembrando que aqui no Maracanã, né, a gente tem o CAPS infantil, o CAPS AD e o CAPS geral. E o CAPS geral. Eu trabalhei 6 meses, eu saí da educação em 2012 e fui para a área da saúde, né? Eu digo, menina, eu vou enfrentar os postos das coisas. Mas eu passei 6 meses tirando a licença de uma funcionária no CAPS AD. E foi uma experiência maravilhosa. Toda terça-feira, os profissionais, a gente se reunia para fazer estudo de caso, para ver, a psicóloga ver como era que a gente estava, os profissionais. E foi uma experiência, Ângela, maravilhosa. Eu sou suspeita a falar de saúde mental. E lembrando, assim... Porque existe muito preconceito, como a gente está dizendo, fulano é doido, né? Muito preconceito. Então, lembrando que eles precisam de ajuda. E você, como uma pessoa próxima, pode ajudar, né? Então, a questão da inclusão, gente, eu sempre digo assim, as pessoas que apresentam alguma deficiência, seja ela qual for, ela precisa de cuidados diferentes, ela não precisa de tratamento diferente. Porque tratamento que eu digo não é um tratamento médico, terapêutico, não. Tratamento humanizado. Porque essas pessoas, elas são gente, tem sentimento, e aí ela apenas tem limitações, que pode ser tratado e ela viver normalmente, construir família, tudo normalmente. O problema maior é o preconceito do ser humano. Às vezes a gente quer só alguém para nos ouvir. Exatamente. Né? E tem esse tabu de dizer de que a gente, olha, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Né? Então, assim, por que não assumir que eu preciso de ajuda? Verdade. Eu preciso de ajuda. Às vezes eu não preciso do medicamento, mas eu preciso de alguém que dentro da minha casa não vai ter alguém que me ouça. Eu só quero um ouvido para me ouvir. E às vezes tá bem ali. Deixa eu contar, Magda, né? Como é que eu cheguei para a saúde mental. Eu sempre gosto de contar essa história para a gente finalizar aqui. Eu entrei para a saúde mental não foi porque eu sempre amei saúde mental. Eu entrei para a saúde mental por necessidade. Hoje, o CAPS que eu trabalho, hoje eu sou considerada doutora por trabalhar na saúde, mas eu não tenho doutorado. Mas eu entrei como paciente. Fazendo terapia, eu fiz terapia com psicólogo durante 6 meses. Por quê? Por causa de perdas de entes queridos. Eu perdi 2 irmãos de acidente de carro. E isso desestruturou toda a minha família. Minha mãe tentou suicídio várias vezes. Eu sou cearense, mas não sou daqui de Maracanaú. Né? Eu nasci em Quixeramobim, fui criada em São Paulo. Morei 19 anos em São Paulo e 19 em Minas Gerais, 7 Lagoas. E tem 14 anos que eu moro aqui em Maracanaú. E eu vim para Maracanaú justamente por causa disso, porque esse acidente aconteceu aqui no Ceará. E meus irmãos que morreram, os 2 no mesmo dia, na mesma hora, foram enterrados em Quixeramobim. Então, os meus pais quiseram vir para cá para ficar perto dos filhos que já haviam morrido. Então, eu fiquei desorganizada. Eu sempre fui o para-raio da minha família, mas chegou um momento que eu não consegui mais dar conta daquilo. E aí, eu aceitei a ajuda, fui fazer terapia e comecei a estudar para entender. Como eu estava falando, tudo existe um porquê, né? Tudo tem um porquê. E aí me apaixonei, não
não consigo me ver fazendo outra Você é coisa apaixonada a realmente não pela saúde ser mental. trabalhar com saúde mental e ser professora. E como diz, você procurou ajuda, e como diz, a gente tem que ter a maturidade, né, de procurar ajuda. E lembrando que também essas doenças psicológicas, eu também tive uma perda, eu não tive problemas, tive algumas terapias, mas eu tenho fibromialgia. Fibromialgia nada todas as suas dores vai para o seu corpo. Entendeu? Então, é uma doença que eu adquiri devido à perda, caso talvez você não teve, mas que acarreta pro resto da sua vida. Às vezes você tem dores, você não sabe dores quê? físicas, entendeu? Acaba indo pro físico. O psicológico vai pro seu físico. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado e se cuidar, porque eu chorava escondida, eu chorava no banheiro porque eu não podia chorar na frente dos meus filhos. Então, como eu disse, precisava de ajuda. Fui procurar ajuda, mas o que acarretou no meu corpo. Tem dia que eu mal ando de dores. Demorou para ir buscar e acarretou isso. Acarretou isso. Né? Então, como a gente precisa, todos precisamos de mundo ajuda. precisa. Eu também levando muito a bandeira do psicólogo. Tem gente que acha que eu sou psicóloga. Até mesmo por eu ter várias formações voltadas para o psique. Mas é porque eu vejo a necessidade da população. E terapia é prevenção. É prevenção. E quem dera que todo mundo tivesse um terapeuta. Acho que o mundo seria bem melhor. Com certeza. Com certeza que as Sem pessoas dúvida. estariam ali, como eu disse, despejando. Coitados dos psicólogos, né? Mas estariam ali despejando realmente as suas dores, que às vezes muita gente não consegue conversar com alguém próximo, com uma amiga. Não consegue. Não Tem muita gente que consegue, se trava, realmente a trava da pessoa, mas o quê? Afeta ela mesma. Né? Como eu, fisicamente. Já me afetou fisicamente. Eu fiquei, como diz, a carga fica em cima da gente, a gente não libera, então uma hora a máquina começa a dar defeito. É verdade. É a questão dos conflitos, né? Os conflitos. Terça-feira eu tive até a mediação dos conflitos, uma aula, estou fazendo gestão ambiental. Quem for fazer gestão ambiental não acho que vai começar logo cuidando das plantinhas, não, né? A gente administração, cenário socioeconômico, um tudo, bocado né? de coisa. No último semestre, mas está ótimo. E é a questão dos conflitos da mente, né? Eu desde 2012 estou trabalhando em posto de saúde em Maracanã, aqui na Pajuçara. E muita receita azul. Sim. Sabe? É o que você disse, em pleno século XXI, a maior doença do planeta Terra é o problema da mente. Psicológico. E é incrível como alguns pacientes se identificam com a gente, né? Eu saí de licença em 2018 para fazer uma cirurgia e tinha uma adolescente que teve um baque na escola e aí ela entrou em pânico, né? E para ela entrar no posto de saúde, para a consulta dela, era muito complicado, muito complicado. E ela só, se eu não estivesse lá, é incrível como a gente se conectou, Ângela. E se eu não estivesse lá, né? ela não entrava. Quando eu fui preparar ela para dizer que eu ia entrar de licença, sabe? Eu sei. É questão da vínculo, empatia. né? É o vínculo. Exatamente, mas esses 6 meses que eu passei no CAPS AD, eu sou uma excelente aluna. Ótimo. Eu sou uma excelente aluna. Eu costumo até dizer que eu sou educadora também, porque eu gosto de ensinar o que eu aprendi. Isso é bom. Pois vamos lá. Olha, eu queria também deixar um número, né, para quem tiver alguma denúncia para fazer, em questão que a gente está falando do abuso, né, que a gente, nesse tema do abuso sexual, ligue 100, não esqueça. Né, se você vê alguma coisa estranha na sua casa ou no vizinho, ajude essa pessoa, não tenha medo, gente, não tenha medo, porque essa criança, esse adolescente está precisando da sua ajuda. Não feche os olhos para isso. Eu peço, né, a população que não feche os olhos para isso, que é muito importante. Essa denúncia diz que 100 é anônima, a pessoa não precisa se identificar. E o fato de você estar fazendo essa denúncia não quer dizer que você está acusando.
você está suspeitando. Para poder os órgãos competentes averiguar. Exatamente. E lembre, você também, se acontecesse isso com um filho seu, você não ia querer que alguém fizesse, vamos pensar assim? É o que eu disse no começo, a gente nunca acha que acontece com a gente, que a gente vai viver isso daí. E é horrível, gente, é horrível. Em outro momento, em outra parte, eu vou... Vamos ter outros momentos. Gente, eu queria que vocês, lembrando... É que as mulheres falam. Isso, a fala da mulher, a fala é delas mesmo. A fala é delas. Para vocês da escuta especializada, que é uma nova lei, mas isso vai ficar para um outro momento. Lembrando assim, que como vai ser toda terça-feira, vocês, se quiserem dar sugestão das pautas que a gente traga, que a gente vai trazer várias, mas às vezes você tem algum específico que você quer saber um pouco mais desse assunto, manda pra gente, né? Não esquece de mandar pra gente. Eu queria agradecer também os parceiros, né? EDS Produções, uma empresa maravilhosa. O espaço aqui, olha que chique. EDS Comunicações, uma empresa que está agora locada aqui no Maracanaú. Então, você que tem seu empreendimento, que você quer dar uma alavancada, acha visual, então eles são competentes, são pessoas maravilhosas. A equipe está de parabéns. É verdade. Então, super indico, então não esquecem. Deixa eu puxar o saco dela também. Olha claro. Valorizem o comércio local, valorize o que é nosso, do nosso município. Vamos deixar de valorizar os de fora, né? Valorizar realmente o que é nosso, tá nascendo agora. Gente, como dizer que o estúdio está maravilhoso, está muito lindo, né? Tá tudo lindo, belíssimo. lindo. Então, Amei. não fica de fora. Nem ir embora. Olha aí, você que é empresário, não fique de fora dessa. Então, de vem forma fazer nenhuma. Empresário, cantor, cantora, divulgação de qualquer ramo, em todos os ramos. EDS Produções, Comunicações. Avenida Mendel Estenbruch, 10.293, Pajuçara, Maracanaú. Gente, eu queria agradecer também, né, um dos nossos parceiros, a CBM, Associação Fala, Jesus, Associação de Cabeleireiras e Barbeiros de Maracanaú. A gente também tem, né, um dos nossos parceiros, e a ACM, né, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense. Show. E claro que o nosso coraçãozinho é o quê? AMM, Associação de Meninas e Mulheres de Maracanaú. Não esqueça, fala é dela. A fala é dela. Não esqueça que nós estamos aqui para fazer a diferença no nosso município. E conto com vocês, mulheres, para poder se juntar e fazer essa diferença no nosso município, que a gente está mais que da hora. Passou da hora de a mulher fazer a diferença aqui no nosso município. Sem dúvida nenhuma. Viu? Aí eu queria dar a fala agora para as meninas, para finalizar, dar agradecimento. Magda primeiro, depois a Ângela. Pronto. Focar aqui mais uma vez que nós criamos a Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú com o objetivo principal de nos unirmos mulheres para trabalharmos o problema da vulnerabilidade social. Nós vamos estar juntas aprendendo, ensinando, conscientizando, prevenindo, e como ela já tinha dito, qualquer tema, qualquer dúvida, passa pra gente, a gente estuda sobre o assunto e passa para vocês. Quero agradecer mais uma vez o espaço aqui, EDS Produções, tá de parabéns, maravilhoso, e é isso, gente, a fala é delas, não se calem, nós já temos a voz, mas ainda não temos a vez. Vamos nos unir para buscar a nossa vez, buscar os nossos direitos. A minha dor é igual à sua dor e a gente precisa da sororidade, que é a união de mulheres com um objetivo só. A gente não quer a força não, que a gente tem também, mas a gente quer a vez. Olá, nossa amiga Ângela. Gente, muito obrigada. Eu estou super feliz de estar aqui nesse momento. Estou me sentindo importante em fazer parte desse grupo, né? Agradecer EDS Comunicação, né? E assim, vem com a gente, que a fala é delas, e vamos fazer a diferença.
Vamos fazer valer os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Muito obrigada. Muito bem, ó, muito bem. E lembrando também que você quiser virar parceiro também, quiser ter, né, sua logomarca, que você quiser fazer divulgar né? a sua marca aqui no nosso podcast, a gente estamos também abertos, né? Abertos. Porque a gente tem vários projetos e tudo precisa de a gente recursos. é. A gente tem que ter parceiros, então também está aberto aí. Obrigada, eu queria agradecer a todos. Né, que Deus abençoe a todo mundo. Amém. E se liga que toda terça-feira nós estamos aqui com vários temas. A fala